Salve, 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 minha galerinha do Instituto Santa Terezinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de conhecimento, reflexão filosófica, troca de saberes com a graça de Deus. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês nesta manhã e em todo este dia. Meus filhos, hoje nós vamos dar sequência ao nosso conteúdo de filosofia, trabalhando aí a nossa quarta aula a partir da página 15 tá? Então, na nossa página 15 vamos tratar aí a questão da cidadania todo dia, tá? Então, só para relembrar do que trabalhamos na aula 3, capítulo passado, posso ou devo, nós discutimos lá a diferença entre dever e obrigação, não é? E vimos que queremos que nós venhamos a desenvolver o comportamento das nossas ações diante do dever, tá? Da consciência e da ciência, tá? Do que é certo, do que é errado. Vimos que a pessoa que age por obrigação, ela age, por medo, das correções, das regras, das leis. Então, essas pessoas que agem por obrigação, elas agem diante da heteronomia. Vimos que existe 3 comportamentos: autonomia, heteronomia e anomia. Tá? O autônomo é o cidadão independente, autônomo, maduro, livre. O heteronônimo, ele não obedece regras e leis nenhuma. Então, é uma ameaça para si e uma ameaça para os outros. Então, o anônimo, ele sempre é tirado da sociedade, Então, ele é retirado do convívio social. Já nós vimos também que, infelizmente, grande parte dos comportamentos nossos, atuais, são comportamento heteronônimo, Então, vimos lá, citamos o exemplo do motoqueiro que utiliza o capacete no cotovelo e o motorista que utiliza o cinto somente quando vê o guarda de trânsito, Não tem consciência, não tem ciência de que o cinto, de que o capacete é para salvar vidas e não para livrar de multa ou da pontuação, da sua habilitação, tá? Então vimos o pensamento de Kant, que o Kant determina a diferença entre dever e obrigação, e segundo ele, agir por dever é o que ele aconselha que nós venhamos a desenvolver, porque segundo ele, agir moralmente é mais do que agir segundo as regras, é agir voluntariamente, independente dos nossos desejos, independente das nossas vontades, mas é fazer o que é certo, o que é correto, mesmo que isso não seja prazeroso para nós, não foi? Muito bem, então vamos tratar hoje sobre cidadania e vamos fazer a leitura do nosso primeiro texto para fazermos a nossa reflexão. Cidadania todo dia. Você já deve ter ouvido inúmeras vezes os termos cidadania, cidadão e cidadania. Afinal, em nosso país, as leis afirmam que somos cidadãos, ou seja, pessoas com direitos e deveres iguais na sociedade. Para compreender melhor o que significa ser cidadão, leia estas informações. Você não está sozinho. Você vive isolado do mundo e das pessoas, fazendo o que quer, na hora em que bem entende? Provavelmente não, certo? Mesmo sem perceber, você já sabe que é cidadania. Todo mundo que vive em sociedade tem deveres para cumprir e direitos para serem respeitados. Cidadania é justamente essa relação de respeito com o meio em que a gente vive e as pessoas que fazem parte. Os deveres existem para organizar a vida em comunidade. Em casa, na escola, na rua, no shopping, em qualquer lugar a gente vai encontrar regrinhas. O que pode ser feito e o que não pode. Às vezes você perde a paciência com tudo isso. Mas se não fosse desse jeito, a convivência ficaria impossível. Os direitos existem para que cada um de nós tenha uma vida digna e decente.
ainda que nem sempre eles sejam respeitados. Como um cidadão, todo ser humano já nasce com uma série de direitos. Direito à vida, ao trabalho, à liberdade. Também as crianças têm direitos, só para elas, assim como os consumidores e até mesmo os animais. Se ser cidadão também é bater o pé para que os direitos não sejam só no papel. Então, meus filhos, cidadão, nós estamos tratando aí o que é ser um cidadão e o que é viver a cidadania, tá? Então, primeiramente, fica claro que você já, sem ter estudado, né, você tem relação direta com a cidadania, não é? Você convive com a cidadania. Por quê, professor? Porque a cidadania, ela é a relação, não é, de respeito entre os direitos e os deveres, não é? É o respeito, né, com as regras, é o respeito com as leis, não é? É a relação de respeito com as regras e as leis a partir, não é, das nossas ações com dever, tá? Então você já sabe o que é agir com dever e o que é agir por obrigação. Então, se você é uma pessoa que convive, não é, que vive a sua cidadania, então você é uma pessoa que se relaciona com as normas, com as leis por dever, tá? Então, do outro lado, nós temos aqui também a questão do cidadão. Então, quem é o cidadão, professor, tá? O cidadão é uma pessoa dotada de quê? Primeiramente, ele é dotado de deveres, tá? Segundo, ele é dotado de direitos. Todo cidadão, ele tem direitos e tem deveres. Então, de um lado, você deve, não é, usufruir do seu direito, do outro lado, né, você tem que cumprir os seus deveres. Então, se você cumpre com seus deveres, não é, você deve exigir os seus direitos. Tá? Então, a cidadania é um exercício constante, não é, dessa relação, não é, respeitosa entre direitos e deveres. Tá? Então, o que são os direitos, professores? E aí o próprio texto diz, não é? Os direitos são o quê? São os direitos que nos garante, tá, meus filhos? O mínimo para uma sobrevivência digna. Ao nascer, aqui no Brasil, de modo especial, né, na nossa Constituição, nosso Estado Democrático, a nossa Constituição, tá? De 88, ao nascer nós já nascemos com direitos, não é, garantidos, direitos mínimos para a nossa, não é, sobrevivência digna, direito à moradia, direito a estudo, direito, não é, à saúde, não é, direito ao lazer, direito à educação, tudo, à segurança, não é, tudo isso gratuito. Não é? Então, infelizmente, nem sempre nos chega como está no papel, mas a sua função, o seu papel enquanto cidadão, no exercício da sua cidadania, é o quê? Bater o pé para que esses direitos não possam vir a ficar somente no papel, mas que eles venham, não é, ser vivido na prática, não é, no seu dia a dia. Então, já nascemos com direito, não é isso? Vamos fazer a nossa segunda leitura para que nós possamos, não é, compreender o processo da evolução que se deu para a garantia de certos direitos, né, para a garantia, não é, de alguns documentos que nos assegura, que nos garante ainda hoje, tá? Então, historicamente, a primeira experiência de cidadania na qual temos notícia ocorre na Grécia Antiga, em Atenas, para sermos mais precisos. Nessa cidade era adotada uma democracia direta, ou seja, um regime em que as decisões não eram tomadas apenas por um governante, mas em debates públicos dos quais os cidadãos participavam. Outro marco histórico para compreender o que significa a cidadania foi o período entre os séculos XVII e XVIII. Neste período, importantes revoluções combateram o absolutismo, no qual um governante, o rei, tinha o poder de vida e de morte sobre os governados, o povo.
Tais revoluções contribuíram para propagar a democracia, regime político cujo objetivo principal é garantir a participação dos cidadãos nas decisões que afetam a vida de todos. Essa participação ocorre de diferentes maneiras, entre elas o voto para eleger os governantes. Nesse caso, trata-se de uma democracia representativa e não direta como a ateniense. Por outro lado, na Grécia Antiga, a cidadania não contemplava todas as pessoas. Ficava de fora do estatuto de cidadãos, os escravos, as mulheres, os jovens, os estrangeiros e, em muitos casos, os mais pobres. Na Revolução do século XVII e XVIII, inspiraram-se no ideal de estender a cidadania a todos, promovendo a igualdade de direito entre as pessoas. As revoluções a que o texto se refere, meus filhos, são as chamadas revoluções burguesa. A primeira foi a Revolução gloriosa ocorrida na Inglaterra em 89, que nos garantiu um documento, a Declaração de Direitos. A segunda foi a independência dos Estados Unidos, em 76, que resultou no surgimento da Declaração dos Direitos dos Cidadãos dos Estados Unidos. Já em 1789, a última e mais influente foi a Revolução Francesa, que nos garantiu aí a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esses documentos, inspirados nos ideais iluministas, influenciou a experiência de democracia e cidadania realizada em outras épocas e lugares. O absolutismo, como falamos no texto aí, é o regime político em que o governante tem poder absoluto sobre os governados, Então, meus filhos, nós temos aqui o segundo texto que nos traz uma evolução, das conquistas a partir dos manifestos, a partir das revoluções racionalistas, a partir das revoluções sociais em prol dos direitos, tá? Então, ser cidadãos, nós temos, assim como essas grandes revoluções que aconteceram, então nós temos que exigir, os direitos, temos que exigir esses direitos para que eles não venham a ficar só no papel. E que também os direitos que estão no papel eles possam vir a chegar uma maior quantidade, um maior número de pessoas possível. Por quê? Sempre por trás dos direitos garantidos, sempre por trás dos direitos garantidos para uma minoria, ficou uma grande, uma maioria esquecido, à margem desses direitos. Como foi, a primeira polis, a primeira cidade que nós temos relatos, que pensamos enquanto cidades organizada a nível de política, a nível de regras e de leis, que foi as cidades criadas na Grécia clássica, aonde essas cidades elas foram governadas pelo princípio da democracia. Então, o princípio da democracia não é o princípio da governança por um só, mas por um grupo que discute. Então, é o governo de todos e para todos, O governo do povo, que sai do povo e que volta para o povo, tá? Já chegando no nosso período mais moderno, houve no século XVII e XVIII revoluções importantíssimas que vieram combater o absolutismo e defender a implantação do surgimento de governos democráticos, tá? Governos que garantem direitos sociais, coletivos, mas também individuais. Então, sabemos que houve uma grande discussão, um grande embate, uma grande reflexão para inserir a mulher, direito à mulher ao voto, inserir direito ao idoso, direito ao adolescente, direito à criança, e tudo isso nós temos direito graças a alguns pensamentos, algumas revoluções, alguns manifestos. Então nós temos que estar sempre atentos, sempre críticos, a pensar e a refletir para que nós venhamos a viver a nossa cidadania todo dia, e não a cidadania passageira imediata, Então,
Sempre lembrando de que existe pessoas que o direito está no papel, está garantido, mas que na prática esse direito não chega até as pessoas, tá? Então nós temos que pensar um meio para fazer com que esses direitos saia do papel e venha de fato, né, trazer os frutos que são, né, direito às pessoas na prática, né, no seu real, na sua vida. Então, por isso que é importante estudar, por isso que é importante conhecermos e desenvolvermos, não é, no nosso ser a autonomia, não é? Viver a liberdade, ser, não é, iluminado pelo saber e pelo conhecimento. Primeiro, para viver, não é, os nossos direitos, não é, viver as nossas obrigações, cumprir os nossos deveres, mas também fazer que os direitos, né, os deveres, não é, venha chegar a quem ainda está à margem, não é, desses direitos, ok? Beijo no coração de todos os meus filhos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!